Para que a gente possa abordar uma outra vertente desse momento em que vivemos, é que recebo aqui no Papo com Ela a psicopedagoga, especialista em educação infantil e letramento e coaching educacional, a Márcia Amorim. Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre esse momento de transformação que a gente vive na educação. Né? Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com algumas vivências práticas desse momento, né, que todos estamos vivendo juntos. Márcia, a pandemia chegou e a toque de caixa as escolas precisaram se reinventar para garantir ou que esses alunos permanecessem matriculados e tendo contato com conteúdo, ou que elas pudessem, de alguma maneira, manter o vínculo, por exemplo, na educação infantil. Recentemente você escreveu um artigo dizendo dessa dúvida, se os pais podem ou não podem tirar os seus filhos da escola nesse momento e rematricular em 2021. Como fica nesse contexto para que a gente possa tirar a dúvida de quem está em casa? Então, Michele, na verdade houve uma idealização, né, de todos os pais e das próprias crianças, principalmente aquelas que ingressaram no primeiro ano do ensino fundamental, então saíram de uma fase de educação infantil e entraram para um novo segmento, assim como as crianças que são do quinto e estavam passando para o sexto ano, enfim, terceiro ano, né, aquele aluno que está num ano de processo de preparação para o Enem. Então, houve uma idealização tanto dos alunos quanto das famílias, quanto da escola, com relação a como seria o curso desse ano letivo. E ao longo dos meses, dos primeiros meses do ano, a gente foi impactado com essa nova situação da pandemia mundial, que não é uma situação exclusiva, né, da nossa cidade, mas sim todos os locais do mundo precisaram se organizar com relação a isso. E esse impacto gerou diferentes maneiras de abordagem com relação às famílias, né? Até por uma falta mesmo de orientação, de instrução para esse momento. Ninguém nunca viveu uma pandemia antes, né? Então a gente não tinha um preparo prévio de como conduzir. E também há a dúvida com relação a quanto tempo isso duraria, se seria um período curto, se seria um período mais longo. Então, sim, algumas famílias optaram por esse momento, ligados a uma instituição privada, tirarem o filho da escola, mas sem mesmo saber se isso realmente duraria muito tempo, né? Até essas famílias que retiraram, às vezes imaginaram que em breve estariam retornando para as instituições. Isso sim gera impacto em toda a nossa cadeia, né? Porque a gente tem diferentes Brasis dentro de cada realidade dos seus lares. Então existem famílias que têm desafios com relação a quem deixar esta criança quando retornam ao trabalho. Existem famílias que têm aí uma estrutura, mas no entanto não conseguem fazer a instrução formal educacional. Existem famílias que conseguiram se remodelar para os anos que são obrigatórios e às vezes tirar de uma escola com um custo maior e colocar numa escola, né, de uma mensalidade com menor valor, ou mesmo para uma rede pública, né, de ensino. Então, existem diferentes realidades aí que a gente precisa agir com empatia, porque essa família, ela também não desejava isso lá em março, quando aconteceu, né? Essa programação, ela realmente veio se estruturando dentro de cada uma dessas realidades, e o meu artigo que eu escrevi foi um pouco para trazer como é que eu vou dizer, essa clareza para as famílias com relação a quais são as idades que realmente são recomendadas a estar na escola, ou seja, a criança a partir de 4 anos, existem leis que garantem, existe aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que dá a ela a garantia, o direito à educação. Então a família precisa respeitar esse momento da criança, mesmo que essa família ela não consiga manter na escola privada a qual ela estava ligada a princípio, ela tem outras alternativas, né? Como eu disse, a escola mais em conta, ou mesmo o ensino público. Então o intuito foi realmente de instruir as famílias com relação às possibilidades para impactar o mínimo possível as crianças. Pensando nessa mudança brusca que aconteceu, porque até março todo mundo ia para a escola, os professores estavam lá dando as suas aulas, os pais tinham uma rotina de trabalho a qual já estavam acostumados, e de uma hora para outra as famílias precisaram se rearranjar, como você bem colocou. Né? Os professores passaram a fazer da sala de casa a sua sala de aula, os alunos em casa tiveram que
entender que ali também seria um ambiente de estudo, aqueles que têm aula online, e os pais precisando administrar aqueles que estão em home office. Qual é o impacto dessa mudança abrupta, Márcia, no consumo e na absorção do conhecimento que é oferecido nessa plataforma online? Então, Michele, a gente já tem aí algumas observações, principalmente dos profissionais da área da educação e da área da psicologia infantil, com relação a esses impactos gerados na infância, né, durante esse período aí de isolamento social, afastamento ou exclusivamente de ensino remoto. Isso gera ansiedade, isso gera, né, interrupção com relação ao tempo de sono, isso gera alteração com relação à parte alimentar desta criança, com relação ao gasto energético. Então, algumas crianças desenvolvendo obesidade, né, depressão, tem crianças que estão em um processo de afastamento ou isolamento mesmo dos familiares, que eram pessoas que eles tinham muito apego, né, vovó, primos, enfim. Então as crianças, elas vêm sofrendo com relação a isso. O emocional abalado afeta diretamente o aprendizado. Esta criança, para que ela aprenda a qualquer circunstância, existe aí um backstage, existe um espaço onde ela precisa estar estruturalmente organizada de forma emocional, né? E o próprio acesso ao excesso de tecnologia causa também uma aceleração mental, né? Porque a criança muitas vezes é permitida, até por não ter outras opções, a questão dos jogos online, jogos às vezes até de violência, né? Que é o que a gente recebe de muito, os pais dizendo, né? Que as crianças agora estão muito ligadas a esse universo, porque é por ali que eles conversam com os amigos, nesses jogos possuem chat, então é ali que eles acabam tendo uma conexão com outras pessoas que são da mesma faixa etária. Então existe aí uma agitação mental, existe aí uma desorganização com relação à rotina, sono, alimentação, e que impacta diretamente no aprendizado. Além disso, há um tempo necessário de exposição à tela para as idades, né? De acordo com as faixas etárias. E isso acaba sendo extrapolado também durante esse momento, porque essa criança, ela estuda online, né? Ela brinca online, ela se diverte vendo filmes ou assistindo, né, desenhos da sua faixa etária através de uma tela de televisão. Então, tudo isso causa também uma exposição exacerbada. E isso, com certeza, vai gerar impactos com relação ao aprendizado dessa criança. Quando a gente pensa na parte do profissional de educação, também tendo que se readaptar, né? Tendo que aprender a como manusear aquilo, porque muitos deles não estavam inseridos nessa realidade de ensino à distância, de ensino remoto, né? Como fica isso? Eu vi, antes da gente vir para cá conversar, que os professores de Mato Grosso estão fazendo uma pesquisa, o sindicato lançou uma pesquisa para ver como esses professores estão se sentindo, para ter dados, né, a respeito disso. Mas muitos que a gente escuta reclamam de que estão sobrecarregados, né, de que passaram a trabalhar mais horas em função disso. Então, como que fica no contexto do profissional? A questão do home office, eu acho que foi percebida não só pelos professores, como para todos os profissionais que levaram esse trabalho para casa, como sendo uma exposição maior a esse tempo de trabalho, né? Porque acaba meio que se confundindo ali o seu tempo de parar de trabalhar com as demandas que ainda precisam ser cumpridas, né? E o professor não foi diferente disso, ele teve que, principalmente o professor da educação básica, que não tinha essa perspectiva de ensino remoto, né? Nem nas suas práticas ali de sala de aula. Então, esse professor realmente ele teve que se reinventar, ele teve que se reprogramar, reestruturar, e eu acredito que foram os professores que mais sentiram, né? Não que os do ensino médio ou das universidades não foram impactados, mas com certeza os do ensino básico, né, sofreram aí um pouco mais com essa acomodação a esse novo circuito. Mas eu digo que o professor, ele gosta de desafios, né? Ele gosta de coisas novas, ele se lança a essa prática, a essa vivência diária de todos os dias levar para a sala de aula algo que seja inovador. Então, óbvio que no primeiro momento não foi fácil para ninguém, né? Tiveram que se transformar em youtubers, gravar vídeo, falar em frente à câmera, tudo isso sai da zona de conforto, tira aquela naturalidade inicial,
Porém, eu acredito que todos eles estão numa fase de maior platô, de acomodação com relação a esse ensino remoto, né? Acho que a dor maior do aprender a mexer com as ferramentas, do aprender a lidar com essas gravações de vídeo, né? Com lidar com essa questão da própria internet, de onde buscar material para poder apresentar para essas crianças, né? De maneira remota. Eu acho que esse primeiro impacto ele já foi um tanto quanto absorvido. Estamos num momento de maior platô, mas não significa que não é um momento de estresse, né? Porque isso, com certeza, tem gerado nos profissionais da educação uma angústia. E uma angústia até com relação a esse retorno. Volta, se não volta, se vai continuar remoto, planejamento de aula. O professor ele é habituado a trabalhar em cima de um planejamento. E como é que ele planeja hoje em dia? Ele não sabe se, né, daqui um mês, se daqui 2 semanas, 3 semanas, se retorna, se não retorna. Então, até o trabalho que ele poderia, que antes ele fazia a longo prazo, né, de repente planejava lá o mês inteiro, ele fica receoso de planejar ou não, porque ele não sabe qual será a situação do ensino nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim. Então, isso com certeza gera uma angústia aos profissionais de educação. A gente também teve uma sacudida, vamos dizer assim, nos pais, né? Muitos pais tinham filhos em horário integral na escola, cumpriam a sua carga horária, se encontravam à noite e passam a ter que auxiliar esses filhos no momento de aprendizado, passam a ter que entreter esses filhos, porque não tem essa possibilidade de sair, então a casa virou playground, a casa virou a sala de aula e também virou escritório. E eu acho que os pais acabam sentindo um pouco mais essa responsabilidade no participar efetivamente da educação dos filhos, né? Essa é uma oportunidade para que a gente reacenda essa conscientização para um pós-pandemia? Ou você acha que isso, passada a experiência, continua tudo como já era antes? Não, eu acredito que vamos ter mudanças em todas as áreas, né? Inclusive na educação, na visão da família com relação à posição da escola dentro, né, do contexto ali familiar. Os pais, muitos abraçaram com toda a vontade e com a possibilidade que eles tinham, né? Porque como você mesma disse, todos ou a grande maioria estiveram em home office durante esse período e ainda tiveram que absorver as questões de casa e as questões do filho. Então, a gente tem ouvido alguns feedbacks e nenhum deles diz que é fácil, nenhum deles diz que foi tranquilo, mas a inclinação para poder entregar o melhor ao filho, muitas famílias se inclinaram a isso. Claro que tem a família que realmente, ou aquele pai ou aquela mãe que diz, eu não sou pedagogo, eu não sei como fazer, eu não sei nem por onde orientar. Então a gente precisa ter calma com relação a isso, né? É uma fase, isso vai passar e que a gente possa ter um respiro de entender que é o momento e que aquilo que a gente puder fazer de melhor para o nosso filho, que a gente tente, mesmo com, né, essa mudança aí de rotina, mas a gente tente entregar o melhor, porque isso vai passar. A gente vai, né, voltar e quando voltar, essa família ela vai conseguir compartilhar isso novamente com o professor de uma maneira mais direta, né? Não que isso não possa ser feito agora, porque mesmo na rede pública a gente viu aí a criação de grupos de WhatsApp, né, onde os pais podiam ali ter contato direto com o professor, as escolas particulares, né, todas se organizaram, abrindo canais aí de comunicação, seja via e-mail, seja via agenda digital, seja via telefone, seja via chamada de vídeo, enfim. Então, os professores eles estiveram ali à disposição dos pais, né? É realmente essa inclinação dos pais de entender e reservar um tempo para buscar esse professor, porque ele realmente está disposto, ele quer, né? O professor ele quer que isso dê certo. Então, quanto mais acho que a comunicação for ampliada, isso pode melhorar neste momento e com certeza no retorno das aulas o pai vai entender melhor esse contexto escolar, até porque ele viveu na prática isso e vai contribuir com a escola sim. Eu acho que vai ser diferente. Márcia, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho das crianças abaixo de 4 anos, que tinham uma rotina de ir para a escola, que tinham já um apego com aqueles professores, com os colegas de turma, e muitas vezes sentem falta e questionam quando vão poder ver, quando vão poder voltar para a escola, né? Como que os pais podem lidar neste contexto?
essa faixa etária eu falo que é a mais complicada para os pais, que agora começam, porque a gente já está numa fase da pandemia que os pais estão começando a retornar ao trabalho, né? Então, uma criança de 2, 3, 4 anos, você não tem como deixar sozinha em casa, obrigatoriamente, né? Ela precisa estar sob cuidado de alguém. Então, eu falo que é a fase mais complexa para o pai, no sentido de como lidar com essa situação daqui para frente, né? Quando ele retornar. Nesse período, realmente o mais indicado era que essa criança estivesse sob cuidados exclusivos, né, e sem tanta exposição a esse ensino remoto, porque a OMS não indica um tempo de exposição à tela para crianças tão pequenas, né, de maior tempo. E a gente sabe que eles vão assistir um desenho em casa, eles vão, né, às vezes brincar em alguma coisa no celular do pai, da mãe, então ainda aumentar esse tempo ainda com exposição à tela escolar não era o mais recomendado nesse momento. Por isso que muitas escolas particulares optaram por trabalhar com kits pedagógicos, né? O envio de material onde essa criança realmente fosse trabalhar aquilo que é o mais importante nessa faixa etária, que são as experiências táteis, né? Gustativas, olfativas, enfim, tudo aquilo que se relaciona às experiências, né? Então, são crianças que sentem falta. O principal dessa fase é a socialização. Então, por que eles vão para a escola? É também para uma instrução pedagógica? Mas o principal é a socialização. E eles não puderam, né? Eles foram privados disso nesse período. Então, são crianças que com certeza estão pedindo aí por amiguinhos, estão pedindo por brincadeiras, né? E a brincadeira de casa é diferente da brincadeira da escola, né? A condução que o professor tem para transformar aquilo de maneira lúdica, para transformar aquilo de maneira coletiva, divertida, marcante para essa criança. Essas experiências realmente ficam para a vida, né? Então, com certeza, são alunos e pequenos que, assim que puderem retornar à escola, é indicado por conta do contato social, que é onde desenvolve linguagem, onde desenvolve, né, a própria empatia, a própria respeito ao próximo, enfim. Então, espero que em breve eles estejam retornando aí para suas vidas normais. Márcia, muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Obrigada. A gente vai ao intervalo comercial e volta já já conversando com o professor e pesquisador do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, Silas Borges Monteiro. É um instante só.